Já falei isso dezenas de vezes, mas não teria como começar esse vídeo de forma diferente. Ninguém é capaz de produzir tantas provas contra Luiz Inácio Lula da Silva quanto ele próprio com um microfone nas mãos. Já está circulando pelas redes sociais um trecho de um discurso feito por ele na tarde de ontem, no Rio de Janeiro. Mas eu garanto para você que essa esteve muito longe de ser a pior parte da fala do presidente. Neste vídeo eu vou mostrar para você o que mais foi dito por ele e como ele foi capaz de incriminar a si mesmo. No entanto, antes de continuar, me permita fazer um rápido esclarecimento aqui. Ontem, quarta-feira, eu não publiquei nenhum vídeo aqui no canal, quebrando assim a rotina que você provavelmente já está acostumado. O motivo para isso foi que na noite de terça-feira, a avó da minha esposa, também bisavó do meu filho, acabou falecendo. Por conta disso, eu dediquei o meu tempo ontem inteiramente para as pessoas que precisavam do meu apoio. Certo da sua compreensão, eu sigo agora para o assunto do vídeo. Bom, como eu falei anteriormente, já está circulando nas redes sociais um trecho desse discurso, que é do momento em que Lula, na cara de Hugo Motta, presidente da Câmara, atacou a atual composição do Congresso Nacional. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior, sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe? E a gente precisa se manifestar. A irritação de Hugo Motta diante dessa fala ficou visível na sua expressão facial. Mas a atitude dele em resposta a essa provocação foi a mesma que ele já adotou em tantas outras vezes em que o Legislativo foi atacado, seja por palavras ou por invasões de competência. Ficou em silêncio. Só que essa provocação foi feita por Lula já lá no final do discurso. Antes disso, teve muita coisa que precisa ser destacada. Afinal, a grande imprensa não mostra. Uma das coisas que foram ditas por ele foi aquela narrativa que já virou praxe, a de que o PT acabou com a fome no Brasil em 2014 e novamente em 2025. Eu já provei várias vezes que isso é mentira, inclusive nessa semana mesmo, pois Lula havia dito a mesma coisa em outra ocasião. Então eu não vou trazer novamente essa história, pelo menos não dessa vez. O que eu não posso deixar de mostrar aqui é essa fala, onde Lula começou com indiretas ao Congresso Nacional e terminou entregando algo que, pelo jeito, está nos seus planos para os próximos anos. O ano que vem vai ter eleição. E a gente vai ter que dizer que tipo de Brasil que a gente quer. E o tipo de Brasil vai ter sido entendido por vocês. Não é por mim, é por vocês. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Se a gente quer fazer guerra contra um país, a gente não pode mandar um soldado que vai ficar do lado do país, do outro país. A gente vai ter que mandar um soldado que vai lá para derrotar o outro. A gente não coloca a raposa para tomar conta de galinheiro. A raposa vai comer a galinha. Claramente, Lula estava se referindo a Eduardo Bolsonaro. Agora, vem cá. Quem foi que disse que nós queremos guerra com outro país? A guerra a qual Lula se refere é a comercial, é claro. E nitidamente ele está falando dos Estados Unidos. Só que, ironicamente, esse é o mesmo Lula que vinha disseminando até então a narrativa de que ele só queria paz. Na prática, ele vinha sempre fugindo de uma conversa com Trump, arrumando desculpas para não ligar para o presidente norte-americano, até que um encontro forçado entre os dois na Assembleia Geral da ONU forçou o brasileiro a começar um diálogo. Mas nos discursos, Lula sempre dizia que ele queria negociar, queria paz, blá blá blá. E agora vem dizendo que os dois estão praticamente em uma relação de amor. Agora eu pergunto, por que ele se importa então com qual soldado nós escolheremos, se teoricamente não haverá guerra nenhuma?
Pois é, e ainda mandando indiretas a Eduardo Bolsonaro, só que já em outro momento do discurso, Lula provou mais uma vez o quanto ele é intolerante com quem pensa diferente e o quanto ele está preocupado em garantir a doutrinação ideológica de esquerda na educação brasileira. E eu chamo a atenção para mais um detalhe. Perceba no vídeo como Hugo Mota, que depois ficaria irritado com a provocação de Lula, até esse momento aqui está achando a maior graça das falas do petista. Chega de cidadão ir para os Estados Unidos tentar inflar os americanos contra nós. E tem alguém da família que é candidato a senador aqui. Eu quero saber qual é o grau de consciência que nós temos para mudar esse país ou não. Porque depende da nossa atitude. E ela não passa só pela educação. A educação é o começo. A educação é aquele caminho que a gente aponta e vê uma luz no fim do túnel. Mas também não é só a educação que politiza. Porque está cheio de gente muito atrasada ideologicamente nas universidades brasileiras e nas escolas. Nós sabemos como é que é. Pare de fazer isso. Deixe-me mostrar os maiores erros de iPhone cometidos por pessoas mais velhas. Sempre usá-lo com... Vem cá, o que é ser atrasado ideologicamente? Na visão militante de Lula, certamente é ser conservador. Mas os resultados práticos ao redor do mundo todo já mostraram que países mais conservadores obtiveram um maior progresso, enquanto os auto-intitulados progressistas pararam no tempo por conta de uma insistência em uma ideologia e um sistema econômico que não funcionam. E ainda tem mais um ponto que precisa ser considerado nessa fala de Lula. Mesmo que determinado pensamento realmente fosse um atraso ideológico, qual seria o problema disso se, segundo esse mesmo Lula, vivemos em uma democracia? Pois é, e tão frágeis quanto o conceito de democracia nas palavras de Lula são seus argumentos para se dizer honesto. Mais uma vez, o petista precisou apenas de um microfone em mãos para produzir provas contra ele mesmo. Veja só o que Lula disse nesse evento no Rio de Janeiro, na tarde de ontem. Hoje, esse estado aqui, quantos governadores tiveram presos? Esse estado era para ter um estado rico. Esse estado era para ter um estado rico. Sabe? E não é. Porque normalmente as pessoas muitas vezes não acertam na escolha política. Lula se referia aos ex-governadores do Rio de Janeiro que já foram presos: Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Poderíamos mencionar também Moreira Franco, que chegou a ser preso preventivamente, mas não foi condenado. Só que Lula esqueceu de mencionar um detalhe muito importante nessa história. Cabral foi preso e condenado em decorrência da Operação Lava Jato e outras correlatas, como Calicut, eficiência, câmbio desligo, etc. Pezão foi preso na Operação Boca de Lobo, também vinculada à Operação Lava Jato. Antony e Rosinha Garotinho não foram presos em decorrência do núcleo principal da Lava Jato, mas de investigações que derivaram dela, inclusive envolvendo empresas como a Odebrecht. Se considerássemos Moreira Franco, a sua prisão preventiva também foi no âmbito da Lava Jato. Agora, olha só que curioso. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado justamente na Operação Lava Jato. Diante disso, eu pergunto: se as prisões dos governadores foram válidas para que agora Lula diga que os cidadãos do Rio de Janeiro fizeram escolhas políticas erradas, a dele não deveria valer também?